Não. Definitivamente você não precisa ter nascido com útero para ser mãe. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre maternidade trans. Mas não, eu não vou ser mãe, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo só mesmo para pegar aí o embalo do Dia das Mães e tudo, né? Que é uma data super importante, né? No ano passado eu fiz vídeo conversando com a minha mãe e tudo. Esse ano eu resolvi falar sobre maternidade trans. Mas não é um desejo que eu tenha, eu não quero ser mãe de jeito nenhum, nunca quis, né, de forma alguma ser mãe, mas existem muitas mulheres trans e travestis que querem ser mães, que querem muito desfrutar da maternidade. Então é para elas que eu vou fazer esse vídeo aqui, ou para você que tem muita curiosidade como que pode ocorrer essa maternidade. Ah, e também para você que é uma mulher trans ou uma travesti e é mãe também. Obviamente que o vídeo também é para você. Mas vamos lá. Existem vários métodos que uma mulher trans pode utilizar para ser mãe. Muitos mesmo. Eu vou aqui falar de 5 métodos que são os mais comuns. Pera, são 5 mesmo? Adoção, vias naturais antes da transição, vias naturais depois da transição e implante de útero. Não, são 4 que eu vou falar. Mas se você souber de uma quinta aí que eu não pensei, você pode falar aí nos comentários, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou falar primeiro da questão da adoção. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre a adoção de crianças por pessoas LGBTQIAP+. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito bom. E lá eu falo um pouco sobre os termos legais e tudo mais, né? E utilizo até um artigo científico para poder falar sobre isso. Um artigo científico de psicologia para poder falar sobre isso, né? Porque existem muitos mitos sobre a capacidade de uma pessoa LGBTQIAP+, de criar filhos que sejam funcionais no mundo, né? Enfim, gente preconceituosa querendo arrumar desculpa para não conceder um direito para pessoas que deveriam ter esse direito. Mas essas discussões vão estar nesse vídeo que eu já fiz, então não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Porque se você tá aqui, eu espero que você tenha plena ciência de que uma mulher trans tem todas as capacidades psicológicas de ser mãe, que não existe nenhum problema em uma criança que vai ser criada por uma mulher trans. Isso definitivamente não é um problema. E se você tá aqui e acha que tem sim um problema, aí eu sugiro que você vá assistir aquele vídeo anterior antes de dar continuidade nesse daqui. Porque eu não vou entrar nesses pontos aqui. Já fiz vídeo sobre isso, não preciso ficar me repetindo tanto. Mas vamos lá. O primeiro método que uma mulher trans ou uma travesti pode ser mãe é o método da adoção, que consiste, né, em você adotar uma criança ou um adolescente que foi gerado aí por outra pessoa, não vai ter os seus materiais genéticos, né? E você adota essa criança e esse adolescente como um filho, uma filha, filho seu, enfim, né? Você adota essa pessoa. Você pode adotar mais de uma pessoa, obviamente, e esse é um dos métodos que é mais comum entre mulheres trans e travestis, né? Que querem ser mães, obviamente, né? Que é justamente de adotar. Esse método é muito legal porque a pessoa que está adotando, ela está adotando porque ela quer, né? Então, ela já está com um preparo antes, sempre existe toda uma avaliação antes dos profissionais ali de assistência social, tinha fugido o nome aqui da minha mente, mas sempre existe uma avaliação por parte dos assistentes sociais para ver se aquela pessoa está capacitada para ser mãe, para ver se aquela pessoa pode, né, dar um lar legal para aquela criança, de questões financeiras mesmo, se ela tem uma estabilidade. Então, é um método muito legal justamente porque passa por essa avaliação prévia. Uma avaliação prévia que às vezes pode ser ruim, porque às vezes aquelas pessoas que estão ali para fazer a avaliação, às vezes elas podem ser pessoas preconceituosas e podem simplesmente não te dar o direito de adotar crianças pelo fato de você ser uma mulher trans, uma travesti. Mas, né, se você cair em profissionais que sejam bons, eu tendo a acreditar que a maioria não seja transfóbico, talvez esteja sendo muito positiva, mas tudo bem, né? Mas enfim, é um método muito legal por isso, porque você passa por uma avaliação prévia e você já vai ali tendo certeza, você espera um tempo, né, até acontecer, de fato, a adoção e tudo, né?
E uma coisa importante, que isso tem no outro vídeo, mas eu vou trazer aqui, é que a maioria das pessoas LGBTQIA+, e aqui entra também mulheres trans e travestis que querem ser mães, que optam pela adoção, na maioria das vezes não existem muitas restrições, né? Mulheres trans e travestis que querem ser mães, geralmente elas não fazem uma lista de requerimentos ali que aquela criança precisa ter para que ela adote. Geralmente ela só quer adotar uma criança ou um adolescente porque ela deseja muito ser mãe, porque ela deseja muito dar um lar melhor para essas pessoas que estão no sistema e tudo, né? Então, esse é um dado interessante, porque a maioria das pessoas hétero cisgênero tem muitas exigências ali de como aquela criança deve ser para que ela possa adotar aquela criança, né? E geralmente as pessoas hétero cisgênero adotam justamente crianças, crianças muito novinhas. Pessoas LGBTQIA+, com, né, inclusão de pessoas trans aqui no T de LGBTQIA+, não costumam fazer essas exigências. O outro método, né, que eu iria falar é por vias naturais. E aí, por vias naturais, existem, né, variações aí de como pode ser feito. Porque, né, se eu for entuchar mesmo, são só 3 métodos aqui, que é adoção, vias naturais, transplante de útero, né, fertilização e tudo, né. Mas, né, vou abrir aqui mais o leque. É verdade, ó, são 5, porque ainda tem a fertilização que eu vou entrar depois também no ponto. Mas, né, por vias naturais a gente tem aí duas formas de se fazer que eu pensei aqui, pode ser que existam outras. Mas a primeira é justamente a pessoa ela ter tido filho antes. Então, aquela mulher trans, aquela travesti, antes de iniciar a transição de gênero dela, ela ter engravidado uma outra pessoa, né? Por vias de relações sexuais. E essa pessoa ter engravidado, né? E ter ali gestado e ter parido. E aí essa mulher trans, essa travesti, vai se tornar mãe e depois que ela, né, fizer a transição de gênero, ela vai ser lida socialmente enquanto mãe, né? Antes ela vai ser lida socialmente enquanto pai, né? Mas depois ela vai passar a ser lida socialmente enquanto mãe. Algumas mulheres trans e travestis que estão nessa situação, elas continuam usando o termo pai, né? Porque já é o termo que a criança já está acostumada. Mas também existem outras muitas que pedem para a criança começar a chamar de mãe. E geralmente a criança ela não tem nenhum problema para poder começar a chamar de mãe, né? Geralmente quem tem esse tipo de problema são adultos. Crianças não costumam ter problema com esse tipo de mudança, né? Mas enfim, é um dos meios de se fazer, né? E obviamente, né, quando a mulher trans e travesti mudar o nome dela, né, ali nos documentos mesmo e tudo, entrar com esse requerimento, vai ser mudado também na certidão de nascimento daquela criança a parte ali que tem do nome, né, de genitores e tudo, né? Então vai mudar. Aquele lugar ali que antes tinha sido identificado na certidão de nascimento como pai, né, aquele campo pai e o nome da pessoa, vai mudar para um campo mãe com o nome da pessoa, né? Então é importante que quando você transiciona, né, depois de ter tido um filho, que você também mude na certidão de nascimento do seu filho, da sua filha, para que não tenha nenhum tipo de problema legal no futuro, né? Porque imagina, você tá ali com um documento dizendo que o seu nome é Maria e ali na certidão de nascimento do seu filho tá João e às vezes tem algum problema ali médico, por exemplo, né? Ou algum problema na escola e aí fica aquela confusão assim, até você provar que você é aquela pessoa chamada João anteriormente, né? Você pode ter perdido alguns tempos úteis aí, no caso, se for uma emergência, como por exemplo, uma emergência médica. Então é importante que você mude sim ali na certidão de nascimento daquela criança. Inclusive, eu tenho uma colega que ela foi mãe nesses trâmites. Ela é uma mulher trans, lésbica, e ela teve um filho antes de ela iniciar a transição de gênero dela. Depois ela iniciou a transição de gênero dela. O filho dela já era um pouquinho assim, mais velho, ainda era criança, né? Mas sei lá, devia ter uns 4 anos, não lembro mais. E aí, ela, né, continuou ali, obviamente, né, sendo genitora da criança, ela se tornou mãe da criança, antes ela era lida enquanto pai da criança, se tornou mãe da criança. O menino não teve nenhum tipo de confusão mental, nem nada do tipo, tá? Ele adora ela é uma mãe incrível, ela luta muito pra estar sempre perto do filho, porque depois ela e a namorada da época, né, se separaram e tudo. Então ela tá sempre ali se fazendo presente na vida da criança. E direto ela postava foto dela com o filho dela. Eu achava muito fofo. Ultimamente ela tá mais low profile, eu não tenho visto tanta coisa, né? Mas era muito bonito, assim, ela com o filhinho dela e tudo, né? E ele super querido, assim, super respeitando ela enquanto mulher. Era bem bonito mesmo.
E eu tenho certeza que ainda é bem bonita, eu só não estou mais vendo tanto porque ela tá bem low profile e ela mora em outro estado, né? Então eu só vejo mesmo quando ela posta alguma coisa. Outro método também de se tornar ali mãe por vias naturais é o método de você engravidar a pessoa com quem você está se relacionando depois de você já ter iniciado a transição. Isso acontece algumas vezes, né, com mulheres trans que são bissexuais ou lésbicas e também acontece com mulheres trans que se relacionam com homens trans. De vez em quando a gente vê alguma notícia aí de algum casal formado por uma mulher trans e um homem trans, aonde o homem trans ficou grávido da mulher trans. De vez em quando a gente vê aí alguma notícia a respeito. Esse tipo de coisa acontece, né? Muitas vezes acontece com planejamento, outras vezes acontece por acidente. Porque, né, nem todas as mulheres trans, elas sentem a necessidade de fazer um bloqueio de testosterona e às vezes ela não perdeu a fertilidade dela e acaba ali engravidando a pessoa com quem ela está se relacionando. E muitas vezes mulheres trans que gostam de transar de forma ativa, né, ou seja, usando o pênis, muitas vezes elas não tomam mesmo bloqueio de testosterona, elas não tomam hormônios que bloqueiam a testosterona, ou tomam eles em doses baixíssimas, assim, que são irrisórias, justamente para poder manter uma ereção. Porque, né, quando você vai bloqueando a testosterona, a coisa mais comum que acontece é você perder a ereção, é você não ejacular mais e tudo, porque acontece a castração química e também, né, aquela musculatura vai deixando de ser exercitada. Porque o nosso corpo, quando a gente tem pênis, ele faz ereções espontâneas de tempos em tempos, né? Mesmo quando você não tá com nenhuma excitação, para poder ir exercitando aquela musculatura mesmo. Quando você bloqueia a testosterona, esse tipo de coisa para de acontecer, né? Porque não tem mais a testosterona induzindo esse tipo de coisa, essas ereções e tudo. E às vezes, mesmo quando você está excitada, você não fica ereta. Esse tipo de coisa acontece. Mas com mulheres trans que gostam de transar de forma ativa, usando pênis, aí muitas vezes elas não bloqueiam a testosterona mesmo, justamente para não ter esse tipo de efeito. E aí acontece, às vezes, delas engravidarem as suas parceiras ou seus parceiros, no caso de parceiros que são homens trans. Acontece. Mas muitas vezes esse tipo de coisa é planejado, né? Porque aqui entra o terceiro método. Eu tô roubando aqui para ter mais métodos, eu sei. Mas entra o terceiro método, que é a via natural pós transição, mas com interrupção da hormonização. Porque, como eu falei para vocês, né? Os hormônios eles tiram a nossa ereção, né? Eles tiram a ejaculação, eles costumam cortar ali, né? A nossa fertilidade. É muito comum que nós nos tornamos pessoas inférteis e tudo mais, né? Diminui a qualidade do esperma. O esperma ele não fica com espermatozoides viáveis. Esse tipo de coisa acontece e na maioria das vezes é, né, efeito secundário desejável até. Porque muitas de nós que têm disforia com o pênis não quer ficar tendo ereção. Mas aí, algumas mulheres trans que querem muito ser mãe e de forma natural, elas simplesmente vão ali conversando com suas parceiras e tudo, e decidem parar com a hormonização temporariamente. Porque, né, se o que tá te fazendo ali não ter ereção, se o que tá te fazendo não ter uma qualidade de esperma que apresente espermatozoides viáveis, ou que não tá, inclusive, te deixando ter uma ejaculação, são os antiandrógenos, são os hormônios que bloqueiam a testosterona. Então, se você parar de tomar esses hormônios, as coisas no corpo voltam. Mas nem sempre, tá? Às vezes esse bloqueio de testosterona, ele impede que você tenha uma fertilidade no futuro. Às vezes ele te torna infértil para sempre mesmo. Isso vai depender muito da sua biologia e é muito importante que isso seja feito com acompanhamento médico, para que seus médicos possam estar fazendo exames ali para poder ver se você, né, voltou com uma fertilidade, tudo. Às vezes é preciso, inclusive, começar a tomar testosterona, que é o que a gente geralmente foge, né? Mas muitas vezes é preciso começar a tomar testosterona para induzir essa reprodução de esperma ali, essa reprodução de espermatozoides, para poder fazer a fecundação. Então, é um processo que requer muito do psicológico dessa mulher trans, principalmente se ela tiver muita disforia. Porque se ela tiver que parar com os hormônios, ela, né, pode voltar ali com características que ela estava querendo acabar. Então pode ser que o corpo dela vá voltando à forma que tinha antes, né? A redistribuição de gordura pare de ser aquela redistribuição de gordura dos quadris e volte a ser mais no tronco, assim, em cima. Pode ser que os seios dela diminuam, pode ser que o rosto dela vá mudando um pouco também, vá voltando a tudo que era antes, né?
E se ela for tomar testosterona, então, aí que é mais complicado ainda, porque aí ela pode ter os efeitos dos pelos crescendo, ela pode ter características masculinas ali acontecendo no corpo dela, que era justamente o que ela estava fugindo antes. Então, é um método que ele requer muito do psicológico dessa pessoa. É claro, é uma coisa temporária, é só ali até ocorrer a fecundação e depois elas geralmente voltam com a hormonização de antes e tudo. Mas alguns efeitos, no caso de quem toma testosterona, às vezes eles podem ser muito difíceis de serem revertidos depois com a volta da hormonização. Então é um método que é válido, é um método que tem que ser muito bem pensado, é um método que ele pode funcionar muito bem, mas é um método que pode foder muito com o psicológico da pessoa durante esse processo, até porque leva um tempo, né? Até voltar à produção de espermatozoides e tudo mais. E eu não vou dizer que para vocês um tempo estimado, porque isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de organismo para organismo. Algumas voltam a ter espermatozoide viável depois de um mês, assim, né, que parou de tomar o bloqueador de testosterona. Tem outras que demoram mais de ano para poder voltar a produzir espermatozoides ali com uma qualidade o suficiente para fazer uma fecundação. Então, é muito complicado, assim, né? É realmente muito complicado. E pode ser que não volte nunca, como eu disse. Vai depender tudo da sua biologia, vai depender de quanto tempo também você está fazendo a hormonização, de há quanto tempo você iniciou sua transição. Então são muitas coisas que estão ali em jogada. Mas é um método muito válido para quem tem muito esse desejo e quer muito fazer, faça, mas faça com acompanhamento médico e também com acompanhamento psicológico de preferência, porque como eu disse, pode levar a alguns quadros de disforia muito intensa, pode levar algumas crises depressivas durante o processo, pode bagunçar muito mesmo com a mente, gente. Principalmente quando a gente tá falando de quem tem disforia. Não são todas as pessoas trans que têm disforia, mas a maioria tem. Então, assim, quem optar por esse método, por favor, só faça com acompanhamento médico e com acompanhamento psicológico, porque senão você pode surtar mesmo, ou então você pode fazer as coisas de forma errada também, em questão de biológica, né? Por isso o acompanhamento médico é tão importante, para ter os exames ali sempre sendo vistos e tudo mais, né? Então, né, gente, já falamos aqui de 3 métodos, porque eu sou uma ladra safada mesmo, e vou aqui falar do quarto método, que é fertilização in vitro. A fertilização in vitro, ela pode ocorrer de algumas formas, né? Ela pode ocorrer com esperma de um doador. Então, por exemplo, se for uma mulher trans que está casada com uma outra mulher, né? Uma mulher cis, elas podem optar pela fertilização in vitro, onde vai ser ali usado o esperma de alguma pessoa que doou esse esperma e essa fertilização vai ocorrer ali, né? Enfim, igual é feito com casais lésbicas cisgênero, né? Onde as duas são cisgênero, mesma coisa, não tem muito mistério, né? Mas também a fertilização in vitro, ela pode ser feita com esperma da própria pessoa trans, com esperma da própria mulher trans e travesti que está aí na jogada. Isso porque aquela trans, ela pode, antes de iniciar a transição de gênero dela, guardar o esperma dela. Ela pode ir no banco de esperma, né, e guardar aquelas amostras ali para no futuro, quando ela puder, e quando ela tiver uma parceira que queira também ser mãe e tudo, ou um parceiro homem trans que queira ser pai e tudo, ela tem aquela amostra ali guardada para poder usar. Porque assim, né, ela pode ter ali uma criança que tenha metade do material genético dela e a outra metade do material genético da parceira ou parceiro dela. Então é um método que é muito interessante, mas é um método que requer grana. Porque, né, você, quando coloca ali essas amostras de esperma no banco de espermas para ficar guardado ali para você usar no futuro, você tem que pagar o aluguel, né, daquele espaço naquele banco de esperma. Então você vai ter que estar sempre pagando ali até a chegada desse momento, né, de fazer a fertilização e tudo. Então é um processo bem caro. A própria fertilização in vitro por si só, usando esperma de doador, já é cara para usar o próprio esperma também, né? Então é uma coisa ali que você tem que ter um planejamento muito bom e, obviamente, né, se você não puder mais pagar, aí só não vai pagar mais, só que aquele esperma vai ser, ou vai ter que ser usado naquele momento, ou então ele vai ser descartado, e aí você vai ter investido um dinheiro anteriormente para nada. Então, por isso que é muito importante ter um planejamento muito bom, caso você opte por essa opção, né? Se você não tiver ainda transicionado e queira guardar o seu esperma, procura aí algum banco e tudo para poder
guardar, mas faz isso com muito planejamento, porque vai ser uma coisa ali que você... É uma coisa que é imprevisível quanto tempo que vai durar para esse esperma ser utilizado, né? Para você utilizar esse esperma. Nossa, melhor que eu falei, optar por essa opção, né? Mas tudo bem, o vídeo não é sobre língua portuguesa. Então, gente, olha só, já falei aqui de 4 métodos, ou 5 até, porque eu falei 2 métodos de fertilização. Eu tô querendo roubar mesmo. Mas vou aqui falar da quinta ou talvez da sexta forma de uma mulher trans ou travesti ser mãe, que é justamente do que, imagino, a maioria esteja querendo saber, que é do transplante de útero. A gente já tem um vídeo aqui falando sobre transplante de útero, né? Que é um vídeo que eu fiz em 2021. Foi quando a Jéssica Alves, né? Ela falou que queria ser mãe por meio de transplante de útero. Isso virou notícia em vários jornais aqui no Brasil. E eu fiz um vídeo falando sobre esse caso e sobre o transplante de útero em si. Se você não viu ainda, você pode clicar no card aqui em cima. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar também. O transplante de útero é uma coisa que ainda é caráter experimental e ainda não foi feito em mulheres trans. Ele já foi realizado em algumas mulheres cisgênero. Em muitos casos, esse transplante em mulheres cisgênero não virou uma gestação viável. Em muitos outros casos, esse transplante virou uma gestação viável. Esse transplante ele costuma ser feito em mulheres cisgênero que ou nasceram sem útero, ou então tem uma malformação no útero, ou então tiveram que retirar o útero por terem tido algum tipo de doença, algum câncer, alguma coisa do tipo. Enfim, né, tiveram alguma doença naquele útero. Existem várias coisas assim que podem fazer com que uma mulher cisgênero não tenha útero ou não tenha útero viável para uma gravidez. Muitas coisas mesmo. Tanto né, que esse argumento é que umas pessoas transfóbicas ficam usando, falando isso é mulher de verdade se tiver um útero, se menstruar, se puder gestar. Burrice, né? Porque existem muitas mulheres cisgênero que não podem gestar, que não menstruam, que nascem sem útero mesmo, né? Ou que perdem o útero por algum tipo de doença, por algum acidente, né? Por alguma coisa que tenha acontecido com ela. Então, né? Acontece, né? Radfens, vocês são muito burras quando vocês usam esse tipo de argumento, porque vocês estão atacando muitas mulheres cisgênero. Mas vamos lá. O transplante de útero foi pensado para mulheres cisgênero. Então, ele foi desenhado para atender essas mulheres que não têm útero ou que não podem engravidar com útero. Ou seja, ele foi todo pensado numa anatomia que é tipicamente de mulheres cisgênero. E quando a gente está falando de anatomia, a gente tem que entender que, por mais que quando a gente faça a transição, a gente mude muitas coisas no nosso corpo, tem algumas que não vão mudar, como estrutura óssea. No máximo, você vai perder densidade óssea, mas isso não vai mudar o formato dos seus ossos. Né? Eles só vão ficar ali mais leves, mas vão continuar com o mesmo formato. Quando a gente está falando de pessoas XY, a bacia, né, aquele osso ali do ilho e tudo, a parte da bacia, ela costuma ser mais estreita. Quando a gente fala de pessoas XX, a bacia costuma ser mais larga. E a bacia costuma ser mais larga em pessoas XX justamente para poder acoplar ali melhor o útero quando, né, tiver com um embrião ali se desenvolvendo, né, e tudo, quando tiver uma gravidez, para poder encaixar ali. Então, por isso que costuma ser mais larga, é por isso que a gente costuma ver mulheres cis tendo o quadril mais largo do que homens cis. Mas isso eu tô falando costuma, porque nem sempre acontece isso. Existem muitas mulheres cisgênero que têm a bacia mais estreita mesmo. Existem muitos homens cisgênero que têm a bacia mais larga mesmo. Então, talvez você seja uma mulher trans que até tenha a bacia um pouco mais larga e que daria para acomodar ali um embrião se desenvolvendo, mas a maioria de nós não tem. E esse é um problema, né, vamos assim dizer, para, por exemplo, ter um parto natural, porque se a bacia ela não é larga, não tem como passar um bebê ali. Então, a única forma de fazer a gravidez seria mesmo por cesárea, mas não imagino que isso seja um grande problema, né? Só que é aquilo. A cirurgia até hoje não foi feita em nenhuma mulher trans. Ela foi feita só em mulheres cisgênero. A Jéssica Alves quer ser a primeira a fazer a cirurgia, né? Assim que derem aval, ela vai estar fazendo, pelo menos é o que ela disse em 2021, não sei se ela se mantém com essa opinião. Então talvez ela seja a primeira, talvez a gente vá ver como é que vai ser com ela. Mas o ponto é que essa cirurgia ela é feita com
é todo um preparo prévio, né, porque é um transplante. Quando você vai fazer um transplante, tem muito preparo prévio. Você tem que tomar vários medicamentos para evitar a rejeição daquele órgão. Esse órgão ele vai ter que vir de uma doadora. Geralmente, né, nesse tipo de transplante de órgãos, os órgãos costumam vir de uma doadora que morreu. No caso do transplante de útero, é muito comum que venha, quer dizer, não muito comum porque esse tipo de cirurgia é muito rara, mas geralmente vem ou de pessoas que já morreram, né, mas que estão com o útero ali em uma idade boa, que estão com o útero funcional, e aí esse útero é transplantado, ou mesmo de pessoas que querem doar, que não querem ter filhos mais, não querem aquele útero no corpo delas e doam para uma outra pessoa que queira, né? Isso pode acontecer também. E aí, no caso, tem que ter a compatibilidade, né? Tem que ter compatibilidade sanguínea, tem que ter várias coisas ali que tem que bater para que não tenha uma rejeição, né? Então, você vai tomar muitos medicamentos para evitar a rejeição, você vai ter que achar uma doadora que biologicamente bata ali com o seu organismo, né, para não ter rejeição. E você também vai ter que passar por um processo cirúrgico para poder colocar aquele útero, né? Então, corta ali a barriga da pessoa para poder encaixar ali tudo direitinho, bonitinho, e encaixou. Só que depois, né, que encaixou, que foi feita a cirurgia, você vai precisar passar por vários exames, além da recuperação da cirurgia, você vai ter que ir passando por vários exames para ver se não está tendo rejeição e vai ter que ir tomando ali aqueles medicamentos para não ter rejeição. Esse tipo de coisa é com qualquer pessoa transplantada de qualquer tipo de órgão. Ela precisa estar tomando esses medicamentos durante um tempo, às vezes, dependendo do órgão, a vida inteira ela vai ter que tomar medicamento ali para poder não ter uma rejeição. E ela também vai ter que estar passando ali por avaliações para ver se aquele órgão está de boa ali ou se está aparecendo que vai ter algum tipo de rejeição em algum momento. Às vezes acontece de ter rejeição e aquele órgão ter que ser retirado de novo, né? E aí esperar aparecer outro doador e tudo. No caso de transplante de útero, isso também pode acontecer. Pode acontecer que mesmo tomando os medicamentos, ainda assim o corpo rejeite aquele útero de alguma forma, tenha que se fazer uma outra cirurgia para retirar aquele útero, esperar aparecer um outro útero aí, né, de alguém que doou, para poder fazer a cirurgia de novo e passar por todo esse processo de novo para poder garantir que aquele útero vai continuar. Uma outra questão aqui é que as gravidezes feitas com transplante de útero, elas são consideradas de risco. Então, é um tipo de gravidez que vai ter que estar sempre tendo acompanhamento médico, vai sempre ter que estar vendo se aquele embrião ele vai estar se desenvolvendo direito. É claro, todo tipo de gravidez precisa de estar sempre tendo um acompanhamento médico. Mas quando a gente fala de uma gravidez que foi feita com útero que foi transplantado, aí esse acompanhamento tem que ser mais de perto ainda, tem que ser mais detalhado ainda, tem que ocorrer consultas com mais frequências e tudo mais. E agora que eu já tô no final do vídeo é que eu percebi que eu esqueci de conectar o microfone. Então, se o áudio nesse vídeo ficou esquisito, paciência, vou continuar assim mesmo. E uma outra coisa também do transplante de útero é que esse útero, ele tem um prazo ali de validade. Ele não vai ficar no seu corpo para sempre. Ele vai ter que ser retirado. Às vezes ele vai ter que ser retirado depois da primeira gravidez, então pariu ali, já tem que retirar o útero. Às vezes ele pode continuar no corpo por mais uma gravidez, mas né, até então o máximo que aguentou foram 2 gravidezes mesmo e teve que ser retirado. Ele geralmente precisa ser retirado porque depois vai vir a rejeição do corpo, né? Então, enfim, esse tipo de coisa acontece, tá? Então você vai ter que passar por vários procedimentos cirúrgicos. Se a gente estiver falando de mulheres trans, que é o tópico aqui desse vídeo, né? Que enfim, é o público para quem eu tô fazendo esse vídeo, aí você vai ter ainda que passar por mais um processo cirúrgico que é a cesárea. Muito provavelmente você não vai poder ter essa criança ali de parto normal. Muito provavelmente vai precisar de uma cesárea por causa do negócio da bacia que eu falei. Então já é mais um processo cirúrgico na hora do parto, né? Onde vai ter que ser feito por cesárea. Muitas vezes, como mulheres cisgênero que são transplantadas de útero, elas também precisam passar por cesárea, né? Muitas vezes não tem como mesmo ter o parto natural e já é cesárea e tudo. Mas, né, se você for uma mulher trans travesti, é certeza que vai ter que ser por meio de uma cesárea. A não ser que até lá, né, até o momento em que isso possa ser liberado de fato, já tenham achado uma forma de fazer esse parto natural. Mas eu acho muito difícil que tenham achado, a não ser que seja um caso muito específico de uma mulher trans que já tenha naturalmente abertura ali na bacia, que é raro.
Tem um médico britânico que ele tá muito empenhado em fazer cirurgias de transplante de útero para mulheres trans e travestis, né? Ele é um médico britânico e ele já falou, tipo, para as mulheres trans e travestis que quiserem esse tipo de cirurgia procurarem ele, né? Mas ele ainda não pode fazer esse tipo de cirurgia. Como eu disse, ainda não aconteceu uma cirurgia dessa magnitude, mas, né, ele está estudando muito para conseguir fazer esse tipo de cirurgia. Se você quiser aí ser uma das cobaias, né, e falar com ele para quando ser liberado ele fazer a cirurgia em você, procura. Agora vamos lá, né? Com certeza esse vai ser um procedimento muito caro, tá? Com certeza vai ser uma fortuna, vai demorar muito para esse tipo de procedimento estar no sistema público de saúde. Então, né, as primeiras aí vão ter que pagar por ele, as primeiras mulheres trans vão ter que pagar por ele, e com certeza vai ser bem caro. Com certeza mesmo. Caro do tipo, não tenho como imaginar quanto que vai custar isso. Não tenho como. Mas já saiba que vai ser caro. A não ser, obviamente, que você consiga ser uma das cobaias desse médico aí, né? De quando for liberado, ou de outros médicos de quando for liberado. Porque aí, como a pessoa, ela, né, tá sendo ali cobaia, aí geralmente ela não precisa pagar pela cirurgia, né? Porque é o interesse do médico de estar ali desenvolvendo a técnica naquela pessoa. Então, aí você pode conseguir a cirurgia de graça nesses métodos. Não sei se eu teria coragem de ser cobaia de uma cirurgia, de nenhuma cirurgia, na verdade, né? Não sei se eu teria essa coragem. Mas vai que o seu desejo é maior do que um medo, né? E aí você vai, né? Só vai, só vai. Bom, e o que eu acho desses métodos? Eu não acho nada, porque eu não tenho vontade de ser mãe. No vídeo que eu tinha feito lá em 2021, eu tinha mais achismos. Hoje em dia, esses meus achismos diminuíram bastante. Obviamente, né, de todas, eu ainda acho que da adoção é o mais legal, porque você pega uma pessoa ali que já existe, né, e tudo, e tira ela do sistema e tudo mais. Mas, né, às vezes a pessoa tem um desejo muito forte mesmo de ser mãe de alguma criança que tem metade do material biológico dela, né? Uma coisa que eu não entendo muito, mas eu não sou obrigada a entender também tudo, né? Mas às vezes a pessoa tem um desejo tão intenso que ela opta por algum método de realmente ter uma gravidez ou de provocar uma gravidez, né? Então, né, vai aí de cada uma tomar a decisão que for. Mas é isso, né? Tem algumas coisas que ainda não estão disponíveis no mercado, como o transplante de útero. E essa é uma pergunta que já me mandaram inúmeras vezes, né? Já me pediram inúmeras vezes para eu fazer outro vídeo falando sobre transplante de útero e tudo mais. Aí falam, ah, teve caso, não sei o que. Gente, não teve, até hoje não teve caso nenhum de nenhuma mulher trans que tenha sido operada. Então, não tem muito o que eu falar assim, porque ainda não aconteceu, né? O que eu tinha para falar é isso que eu falei. Quando acontecer, aí eu faço um outro vídeo falando sobre transplante de útero e tudo, né? E aí falo de como foi, se foi bem sucedido ou não e tudo, né? Porque até o momento não teve. Mas enfim, esses foram os métodos que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que não importa qual foi o método que fez uma mulher trans ou uma travesti ser mãe, não importa o método, o que importa é que ela é mãe de fato, tá? Não existe um método que faça dela mais mãe do que outro método, porque todas as mães são igualmente mães e devem ser respeitadas enquanto mães, independente se foi uma adoção, independente se foi uma inseminação artificial, ou se foi por vias naturais, ou se foi por um transplante de útero, quando tiver transplante de útero para mulheres trans, mas já tem para mulheres cisgênero, e mães são mães. E é isso, quero desejar para você um feliz Dia das Mães, né? Independente de você ser mãe ou não, que você tenha um dia muito feliz com a sua família, né? E tudo mais. E se você não tiver família, que você tenha um dia muito feliz com a família que você escolheu, porque todo mundo tem alguma família. Mesmo que seja uma família composta só por quem você escolheu como família, acredito eu que você tenha. Então que você tenha um domingo aí muito feliz com a sua família. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de pegar o link e sair compartilhando por aí, deixar o like de vocês, comentar o que vocês acharam desses métodos que eu falei aqui com vocês. Não se esqueçam também de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais!